CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor, aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e também mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Pedimos a Deus, pedimos ao Espírito, ao seu Eurípede, que nos ajude a entender o Livro dos Espíritos, porque nada sabemos. Pedimos aos guias espirituais, trabalhadores dessa casa, ao seu Altivo, a Maria de Lourdes, às irmãs queridas, pedimos ajuda a vocês, pedimos entendimento. Peço por nós encarnados, peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, mas acima de tudo eu peço a Ti, Deus, permissão para iniciar esse estudo, que assim seja. Caramba, nem consegui pentear meu pelo. É qual a pergunta do Livro dos Espíritos? Item 5. Pergunta 507. Livro dos Espíritos? Não, não é capítulo do Livro dos Espíritos. A pergunta 507? Ah, tá. Está na 509, não é isso? 507. Nós estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Anjos guardiões, que foi a 489, anjos guardiões, espíritos protetores. Deixa eu ver aqui. A 507. Os espíritos protetores pertencem todas à classe dos espíritos superiores. Dentre eles podem encontrar-se os medianos. Um pai, por exemplo, pode se tornar o espírito protetor de seu filho? Então, ele fez, acho que 3 perguntas
em uma pergunta, que ele perguntou se os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores, e perguntou se dentro deles podem encontrar-se os espíritos medianos. Aí perguntou também se um pai pode tornar espírito protetor de um filho. Aí o que é que vocês acham? Sem colar. Sim, aí ele diz a resposta. Ele o pode, porém a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedida por Deus. O pai que protege seus filhos pode ele próprio ser assistido por um espírito elevado. Aí, aqui nessa resposta aqui desse livro dos Espíritos, tem o livro Leila, que está lá, a gente vê isso aqui, que é um espírito que começa a proteger ela, e ele tem uma outra pessoa. Olha isso aqui está me esclarecendo muito, gente, porque eu tinha muita dúvida, eu até achei que do livro, eu fiquei assim, isso existe? Mas aqui, lendo o livro dos Espíritos, isso está me esclarecendo muito, porque por aqui dá para ver que existe. Eu posso se tornar um espírito protetor de um dos filhos meus, ou dos meus filhos, mas eu vou ter um espírito elevado que vai estar me direcionando. Que bonitinho! Falando nisso, o livro Leila nós temos na livraria, tá? Leila, filha de Charles, um excelente livro. Aí, e tem isso aqui, quem lê ele direitinho vai ver isso aqui em um espírito que vai a proteger. E tem 507. Nosso professor chegou, estou passando para ele, eu vou me ausentar. Vamos lá. 507 já foi, agora 508. Isso. A 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que eles amam e que sobrevivem a eles? O que você acha, Dilane? A Lourdinha me protege? Protege. Então. O poder deles é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de agir. Então. É aquilo que sempre vai ter um superior para dirigir eles. A dona Lourdinha, o seu altivo fica no pé dela. 509. 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? E esse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto os dos homens muito adiantados? Ele fez duas perguntas. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas aos seus objetivos. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar é proporcional ao do espírito protegido, mesmo tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós. Podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de um espírito que vos seja inferior,
e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao Espírito mais do que comportem sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Muito bem. Então, vamos lá. A gente vem estudando sobre os espíritos protetores, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, já há umas 3 semanas. Deixa eu ver aqui o título. Ó, são várias questões. Afeição dos espíritos por certas pessoas. E depois, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Que a gente vem estudando já há 3 semanas. O espírito protetor, que ele está se referindo aqui, é o anjo da guarda, o anjo guardião. Ele é sempre um espírito superior a nós, sempre, sempre. Ele nos conhece mais do que nós imaginamos, mais do que a gente mesmo, porque muitas vezes eles nos acompanham há séculos, há muitas existências, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Então eles sabem muito bem quem nós somos. E nós falamos semana passada que a gente tinha que estreitar esses laços através da oração, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos protegesse. Abaixo do anjo da guarda tem os espíritos familiares. Eu perguntei para a Dilane, a Lourdinha me protege? Então eu sei que sim. Ela se tornou uma protetora. O altivo me protege? Então são espíritos familiares desta vida, de outras vidas, que nos amam, não tem a elevação de um guia protetor, de um anjo da guarda, mas não nos protege menos. Tem o mesmo amor por nós. Estão sempre ao nosso lado, estão bem próximo da gente. Então esses espíritos nos protegem em todas as circunstâncias da vida. Quando a gente não pode, quando eles não podem resolver determinada situação, eles vão ao anjo da guarda. Se o anjo da guarda não pode, vai a Jesus. Se Jesus não pode, vai a Deus. Aí Deus pode tudo. Temos também os espíritos simpáticos. São aqueles que são simpáticos a nós, ao que nós fazemos. Eu gosto de estudar, estou na doutrina espírita. Quantos espíritos simpáticos angariamos aqui, estudando aqui, conhecemos aqui? Tanto encarnado, mas ele está falando do desencarnado, quanto desencarnados. Quantos espíritos a gente num trabalho mediúnico socorreu e que eles são gratos a nós e se tornam simpáticos? Nos ajudam, mas também nos atrapalham. Quando essa simpatia, a gente está no caminho do mal, eles são simpáticos a gente, andam conosco no caminho do mal. A gente chama o rapaz ou a pessoa que está no bar bebendo, bebe até cair, está cheio de obsessor com ele. Não, está cheio de espírito simpático a ele, que gosta de beber com ele. Vai perguntar se é inimigo dele, se quer o mal dele. Não quer não. Não quer nem que ele morra, porque ele é uma fonte. Vamos planejar um assalto a um banco. Vai ter espírito simpático ali. Então os espíritos simpáticos podem ser bons, podem ser maus, dependendo da gente. Tem os espíritos sedutores. Os espíritos sedutores são aqueles que nos seduzem, tentam nos seduzir o tempo todo. Esses são maus, querem nos levar para o caminho do mal. Nós estamos na doutrina espírita, arrumamos inimigos que não querem que a doutrina prospere, que nós prosperemos no trabalho, tentam nos seduzir.
nos tirar do caminho do bem. Temos os espíritos trabalhadores. Então você trabalha na cura, fazendo palestra, dando passe, trabalhando na desobsessão. Poxa, você trabalha aí nessas frentes todas. Mostra que o teu protetor é um protetor dinâmico. É um protetor dinâmico. Ele também te protege. Ele também te ajuda. A gente é muito mais amparado do que a gente pensa. Aí a última pergunta que foi feita aqui, Lida. O espírito protetor de um selvagem é do mesmo quilate de um espírito protetor de um homem que mora numa cidade? A lógica diz que não, que isso tem que ser relativo. Então vamos raciocinar. Um índio que está nascendo lá no Xingu, agora, ele precisa de um protetor, de um anjo da guarda, da mesma altura do Chico? Não. Ele é restrito ao que ele faz, vai pescar, vai caçar, vai dormir, reproduzir. E o trabalho do Chico? Olha a importância do trabalho. E o Emmanuel não saía do lado do Chico. Até quando ele estava escrevendo através de outros espíritos, o Emmanuel estava ali ao lado dele, o protegendo, o ajudando. Então, vocês viram quantas categorias de espíritos envolvem a gente? E só depende de nós a angariar a ajuda, a simpatia desses irmãos. Quando você faz um trabalho do bem, como nos ensina a doutrina espírita, nos estimula a caridade, você angaria muitas simpatias espirituais. Você vai fazer uma visita a um doente, vai levar, como a gente tem um trabalho aqui de visita aos enfermos, e precisa de gente aos domingos, pelo menos de 15 em 15 dias, sejam voluntárias. Pioriné, o que você faz domingo? Então, tem um trabalho aí, de visita aos enfermos. Sandra, o que você faz domingo? Dorme, né? Domingo nada, ajuda a Elinéia a fazer nada, né? Pois é. Então, na parte da manhã, a gente tem esse trabalho. Quantas amizades espirituais você conquista nesse trabalho de visita aos enfermos? Você leva o Evangelho, você leva a palavra amiga, você leva o passe. Aí os protetores daquela pessoa dizem assim: ela está ajudando, eles estão ajudando a quem eu amo. Se precisar de mim, estarei aqui. Não é assim que a gente fala quando alguém ajuda a gente? Poxa, muito obrigado, se precisar de mim, pode contar comigo. Os protetores dessas pessoas dizem a mesma coisa: estou junto, te levam, te trazem de volta. Não te trazem, não, às vezes não chega a isso, porque nós não vamos sozinhos, nós vamos com os protetores do trabalho, com os guias do trabalho. E olha a gente fazendo amizade com guias que a gente não conhecia, levando e trazendo. Esse trabalho de visita aos enfermos que a casa oferece é um excelente trabalho, é a porta de entrada na casa espírita para o nosso reequilíbrio. Todos deveriam passar por esse trabalho de visita aos enfermos, porque a gente vai equilibrando as nossas emoções, a gente vai sensibilizando o nosso coração com a dor alheia, a gente vai aprendendo a falar do Evangelho. Para um você fala de uma maneira, para outro você fala de outra. Você vai aprender a ter discrição,
ao entrar na casa de alguém. Você vai aprender até a não falar do Evangelho quando a pessoa não quer, a não dar o passe se a pessoa não quiser. Você vai fazer uma visita fraterna, tanto que o trabalho é de visita fraterna. Já fiz visitas que nem dei passe e nem falei de Evangelho. Vamos conversar. Com o tempo, ao passar do tempo, aí a pessoa pediu, a gente falou. Quantos nós visitamos ao longo desses anos todos, que acompanhamos a pessoa enferma, ela desencarna, às vezes são pessoas idosas, desencarnam, e você acompanha até o cemitério, ao translado do corpo ao cemitério, faz a prece, pede a Jesus por aquela pessoa. Olha, você angariando a gratidão desse que poderia desencarnar sem nada se não fosse o trabalho de visita fraterna. Então são inúmeras o aprendizado que nós temos num trabalho desse. Ele vai crescer. A hora que nós falarmos aqui, nós não falamos. Quem tem um parente doente, quem estiver em casa, não puder vir ao centro espírita, nós temos como ir visitá-lo, levar a palavra do Cristo, o Evangelho com vocês, fazer o culto com vocês. Então você lá pede a pessoa, né? Muitos gostam, coloca um jarro d'água, você faz a prece, dá o passe e vem embora. Olha que trabalho gostoso. Que trabalho gostoso. Então, está aberto a vocês. Quem está estudando, precisa estar estudando e para poder trabalhar. Olha quantos espíritos que nós podemos angariar a simpatia, a amizade, a proteção. Quantos? O altivo contou um caso que dá tempo, que a pessoa foi lá com um problema sério de câncer, tomar o passe de cura, foi levada lá no Leon Denis, ele atendeu a pessoa e ela foi um período e sumiu, não foi mais, nunca mais foi. Passado muito tempo, a pessoa retorna, muito tempo que a doença se alastrou, né? Ela volta já de cadeira de rodas, não aguentava, não andava mais. Aí o altivo falou assim: poxa vida, agora que ela vem, já agora não adianta mais nada, pô. Está no final, está terminal. E o doutor Herman virou-se para ele: não, você vai ver o milagre que, usou uma frase mais ou menos assim, que a doutrina espírita vai fazer a revolução que vai fazer dentro dessa alma. E ela ia com a cadeira de rodas, tomava o passe, tomara um passe, 2 passes, até que ela não pôde mais ficar na cadeira de roda, teve que ficar acamada, acho que era Flora o nome dela. Ele passou a visitá-la em casa. E ouvindo lá as palestras, tomando o passe, ela começou a ajudar de alguma forma. Ela: vou fazer alguma coisa, altivo. Eu vou pedir lata de leite para as pessoas que têm crianças e não têm o que dar de alimentar. E ela começou com o telefone, pedia um, pedia outro, juntava. Início ela ia de cadeira de roda pedir, depois da cama dela,
não saía mais da cama, tinha um telefone do lado, e o altivo foi visitá-la, o quarto dela cheio de lata de leite, tudo espalhado. Era, altivo, não repara a bagunça não, esse quarto aqui é meu, ninguém se mete aqui, então eu faço o que eu quero aqui. Já tem telefone, eu vou pedindo a um, pedindo a outro. E quando eu morrer, estou pedindo a todo mundo, não quero flor, não quero vela, não quero flores nem vela, né? Eu quero é lata de leite. Cada um vai levar, quero que cada um leve uma lata de leite. E assim ela foi. Aí o altivo contou. Era de classe média, a pessoa morava num condomínio fechado, era ela, o marido, 2 filhos, não precisava de nada. E ela dizia assim, quando enchia, eu via o jornal, só para mim eram os outros, não era comigo. Quando chovia, quando eu via um crime, não era comigo, era com os outros. Eu era completamente diferente. Via a miséria, a fome. Eu nunca senti fome. Eu não sei o que é fome, eu não sei o que é miséria. Eu sempre tive tudo. Mas, ouvindo a palestra lá no Leon Denis, ouvindo o Evangelho, eu comecei a pensar diferente. Hoje eu penso diferente. E assim a Flora morreu. Ele disse que foi no sepultamento. Todo mundo com a lata de leite lá, tinha um monte de lata de leite no cemitério. E ele, que era engraçado, o altivo, engraçadinho, eu que não sou bobo nem nada, eu levei a minha latinha também, né? Ele levou a latinha dele e foi lá fazer a prece para ela. Então, alguém que iria desencarnar, e que no enterro dela ia os filhos e o marido, talvez um vizinho ou outro, ninguém, só os 4, lá estava cheio de gente, levando lata de leite, fazendo preces por ela. Então, vejam quantas amizades espirituais essa senhora, ela alcançou com o trabalho que ela fazia. Quantas? E os espíritos seguraram ela no corpo até quando deu. E o altivo? A amizade, a gratidão que ele tem desse espírito. Ambos já estão no mundo espiritual. E como ela deve ser grata a ele, não é? Então, o trabalho no bem faz isso. O trabalho do bem só faz o bem para a gente. O trabalho do bem só faz o bem. E é fácil. Basta a gente querer, a gente se entregar. E depois a gente aprende. A gente vai aprendendo. E olha que nós já fomos aqui em casas que esse salão é grande, quem está nos ouvindo de casa, é um salão enorme, tem bem uns 600 metros quadrados de salão. Nós já fomos em casa em que a sala era maior do que esse salão, né, Linéia? Eu fiquei com medo de sujar o chão, porque descalço, porque eu deixei o sapato lá fora. Não, entra de sapato, não se preocupe. Eu falei, não, mesmo descalço. A dor era imensa. Naquela casa enorme, morando um casal com um filho. Uma casa solitária, fria, porque o marido viaja muito. E tanta dor. Quanta dor. Uma dor imensa. E fomos visitar lares em que era maior um pouquinho do que ali onde a Priscila está. Tudo junto. Vocês conhecem bem ali o César Maia, né? Pois é. A dor, a mesma dor. Quando dói, dói no rico e dói no pobre igualmente. E a gente tem que ir num lugar e no outro onde formos chamados. E entrarmos com a mesma descrição. A mesma descrição.
nessa casa, nesse lar rico, eu fui algumas vezes. Se me perguntar o que tem na parede, na sala, eu não sei. Só me lembro da mesa que eu sentei, que eu fiquei até com vergonha de sentar naquela mesa. Mais nada. Então, olha quantas amizades espirituais você angaria nesse trabalho de visita. Amizade que você faz com a pessoa, amizade. E a dor é igual. Para mim e para eles, a dor é a mesma. Vamos lá. Porque a gente está falando desses protetores e todo mundo quer a proteção de um bom espírito. Então vocês querem a proteção O Emmanuel diz que está reencarnado, mas você quer a amizade do Chico, desencarnado? A amizade do André Luiz, a proteção desses espíritos? A proteção de Allan Kardec? Do altivo? A proteção do altivo deve ser boa, né? Ainda bem que a Dilane falou que ele me protege também. Pois é, então faz por onde? É possível. É só você trabalhar como eles trabalhavam. É só fazer o que eles faziam. Não tinha dia, não tinha hora. E foi a vida inteira servindo. E nós nascemos para isso. Para isso, para servir. Tem aquela frase, né? Acho que é do Chico, não sei, me perdoe se não for dele, mas vamos botar nas costas do Chico, né? Quem não serve para viver, quem não serve para servir, não serve para viver. Então a gente tem que servir. Servir sempre. Sempre. Sem olhar quem. Vamos servir. Vamos lá. Vocês falam muito, não deixam eu dar aula, acaba o tempo, a gente não lê nada. Alguma pergunta? No question. 510, é agora? É 510? É 510? Quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Então, meu pai desencarnou. E uma vez eu perguntei ao Dr. Erma lá no CELD, através do altivo, notícia do meu pai. Aí o Dr. Erma disse assim: onde está o filho, está o pai. Ele te acompanha nos trabalhos da casa, no trabalho de visita aos enfermos. Eu adorava esse trabalho e gosto até hoje. Aí eu disse assim: quem me ensinou isso foi meu pai. Ele era muito católico, ele ia para a igreja, eu ia junto, e tinha lá a reunião que ele participava, dos vicentinos, e eles passavam lá a sacolinha entre eles, com aquele dinheiro que faziam compras, e iam levar na casa das pessoas que tinham mais necessidade. E meu pai sempre me levou. E chegava lá, conversava e tal, e com as pessoas, e ele me entregava a bolsa era pesada, eu pequenininho, para dar para a pessoa. Eu dava a bolsa. Eu aprendi, ele me ensinou a fazer isso. Eu lembro que em Marechal Hermes, a gente sempre ia na casa do Benedito. Com certeza o Benedito já desencarnou, porque ele já estava velho, eu era criança, né? O Benedito, ele ia lá. Mas aí meu pai desencarnou também. E eu pedindo a notícia, não vou falar do Benedito não, tá? Vou falar do meu pai. Aí ele passou a me proteger, não é? Aí ele pergunta aqui, olha a pergunta: proteger, espírito amigo, espírito familiar, trabalhando, não conhecia a doutrina espírita, passou a conhecer através de mim, porque eu fui buscar a doutrina espírita pelo amor que eu tinha a ele, pela amizade, eu senti muito. Aí vamos ver a pergunta aqui de novo. Quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Eu sei que meu pai já reencarnou, eu sei disso, ele está reencarnado.
Eu sei onde ele está, sei quem é ele. Ele pode me proteger? Ele é uma criança. Ele é uma criança. Olha a resposta. É mais difícil, mas ele pede, num momento de desligamento, a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o fim. Que coisa interessante. Então, ele pode sim. É muito mais difícil, mas ele pode, saindo do corpo, pedir a um outro espírito, estando lúcido, para me proteger. Agora, esse trabalho de proteção é um trabalho que tem que ter princípio, meio e fim, como ele colocou. Eles só pedem quando tem tempo para fazer isso. Fala. O protetor? Até desencarnar. E quando você desencarna, o protetor está te esperando, está a te esperar. Muitas vezes não tem a sintonia, porque você não ouviu o teu protetor, e você acaba indo para lugares ruins e ele não te abandona, mas você não ouve, você que não tem acesso a ele. Lembra do André Luiz? A gente tem um amor imenso por André Luiz. Nos ajuda aqui na casa, nos trabalhos, nos estudos. Mas ele ficou 8 anos lá na região umbralina, não é? A mãe ia visitá-lo, o Clarencio, eram protetores dele. Mas ele não os via, não os ouvia. Até o momento que ele foi humilde, fez a prece, aí ele deu abertura para ser socorrido. Poxa, levou 8 anos para fazer uma prece? Caramba! Né? Então é isso que acontece. A gente se perde do protetor, do guia, porque a gente não quer ouvi-lo. A gente se entrega às paixões da vida, do mundo, às facilidades. Aí fica difícil ele nos ajudar. Tudo bem até aí? Então vamos lá. 510. Continua a resposta, né? O espírito encarnado, principalmente nos mundos onde a existência material está muito subordinado ao seu corpo para devotar-se inteiramente, isto é, para assisti-lo pessoalmente. É por isso que os que não são bastante elevados são, eles próprios, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se um faltar, por um motivo qualquer, um outro lhe supere a falta. O fato é que a gente nunca fica sozinho, a gente sempre tem protetor. E nesse caso aqui, do mundo material como o nosso, a coisa é bem mais difícil. É engraçado que é um espírito muito, muito esperto, uma criança saudável, bonita, mas eu não tenho muito acesso, até por causa da descrença da mãe dele. E se eu falar que aquele é o meu pai, aí que eu não vejo mesmo, aquele foi o meu pai, né? Então, eu estou esperando ele crescer um pouco mais, depois a gente faz o que quer, né? Se espera, vamos esperar. Uma vez ele veio aqui no centro, umas 2 vezes ele já veio aqui. Peguei no colo, brinquei, fui no aniversário uma vez, mas não posso falar nada e também fica um monte de gente em cima, não dá para... Vai fazendo o que pode. Rezo por ele até hoje, peço a Deus por ele e vamos esperar. Engraçado essas coisas, né? O espírito retorna, muitas vezes na família, na própria família, está ali. Veio uma pessoa aqui que a irmã dela, hoje ela tem a minha idade, um pouquinho mais velha, 1 ano mais velha só. E ela tinha uma irmã, 1 ano mais nova, tinha a minha idade certinho.
e desencarnou nova, do coração, 20 anos, 20 e poucos anos, não sei, desencarnou nova. Aí ela perguntou, eu perguntei, que eu os conheço desde criança. Aí o guia falou, ela já retornou, ela está reencarnada na família. Está reencarnada na família. Só falou isso para ela. Então, se ela quiser pesquisar, ela vai ver. Quem tem filha ali entre os filhos, né? Entre os irmãos, está reencarnado. (511). Alguma pergunta? Além do espírito protetor, um mau espírito também está ligado a cada indivíduo com o fim de impeli-lo ao mal e de lhe proporcionar uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal? É claro que não, né? Deus não vai colocar ali um espírito ligado para nos levar ao mal. A gente é que escolhe a companhia. Agora, tem aqueles que ficam, os sedutores, pulula em torno de nós. Vamos ver a resposta. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram a ocasião de fazê-lo. Porém, quando um deles se liga a um indivíduo, ele o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então não há luta entre o bom e o mal, e vence aquele a cuja influência o homem cede. Aí vocês já viram aquele desenho, fica um anjinho de um lado, o capetinha do outro? Não tem luta entre os dois, e Deus não colocou um anjinho do nosso lado, colocou um anjo, o anjo da guarda, o protetor, mas não colocou um capetinha, né? Coloca essa palavra entre aspas. Não. Às vezes são espíritos sedutores que nos querem o mal, e às vezes são espíritos que nós atraímos para junto de nós. Agora, quem nós vamos dar ouvido? A quem nós dermos ouvido será aquele que irá vencedor. Não, eu quero trilhar o caminho do bem. Eu quero lutar contra o mal que ainda existe em mim. Me ajuda, por favor? Esse vai encaminhar com você. Tem. Tem também esses. Também tem. Mas se você faz coisa ruim, o simpático é que está ganhando sempre. É. O espírito mal está do seu lado, você sente prazer no mal, como ele está dizendo aqui. O Chico não falou que o espírito estava do lado dele? Era um espírito sedutor. Até que o espírito não aguentou mais ficar do pé do Chico, foi embora. Aí o Chico, não vai embora não, meu amigo, fica aí. Você me ajuda a estar atento. 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Resposta. Cada homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que a ele se afeiçoam e por ele se interessam, como há também os que o assistem no mal. Olha aí, resumo de tudo que a gente falou, não é? Ficou bem claro? Ficou bem clara essa resposta? Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem sempre tem espíritos simpáticos mais ou menos elevados. Quer dizer, por que mais ou menos elevados? Depende do que você faz. Você vai fumar maconha? Você tem espírito maconheiro perto de você, que vai te induzir para lá. E por aí vai. Mais ou menos que a ele que se afeiçoam e por ele se interessam, como há também os que o assistem no mal.
Tudo bem? Bem claro. 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Resposta: algumas vezes podem ter uma missão temporária, porém, com mais frequência, são atraídos somente pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Olha aí. Agora pode ser também, ele é tão simpático o que você faz no bem, que você gosta disso aí, então ajuda ele. Pode ser uma missão temporária. Olha a simpatia boa aí. A subpergunta A. Parece daí resultar que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Já viu? O que você acha, Josi? Sim ou não? Acorda, Josi. Parece daí resultar que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Sim, muito bem. Sim, o homem sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Foi bom a gente fazer aquela explanação inicial, né? Os espíritos familiares são os mesmos que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Né? Nós vimos que não, né? Vimos as gradações do anjo da guarda, do simpático, do familiar. Resposta: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Olha lá o meu pai. Estava sempre comigo, quando desencarnado. No trabalho, do bem, na minha casa. A Lourdinha está sempre comigo. Agora não posso dizer a nossa casa, né? Na minha casa, mas é dela também, está lá. Não está comigo porque não quer, né? No corpo. Continua sendo. Continua em casa, no trabalho. A gente vem para cá, a gente vem acompanhado, não vem sozinho. Eu sempre evoco, faço uma prece, ela está sempre na minha mente, no meu coração. Então estamos juntos, caminhando juntos. Eu não a vejo, eu não a escuto, mas sei que está perto. Como vocês também tenham a certeza de que tem espíritos familiares junto de vocês, espíritos simpáticos e o protetor. O anjo da guarda não está do nosso lado andando do lado, não. Ele está mais distante. Porém, está junto. De onde ele está, pode estar em outro planeta. Ele vem no mesmo momento que a gente necessitar dele. Aí tem uma observação de Kardec aqui. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, que é a mesma coisa. Espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior relativamente à proteção. Por que relativamente? É relativo. Olha lá o índio do Xingu e o Chico. Relativo, mas é sempre superior. O espírito protetor, nós já vimos. Os espíritos familiares se afeiçoam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes ser úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, porém algumas vezes pouco adiantados e até um pouco levianos. Ocupam-se de boa vontade com detalhes da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão
dos espíritos protetores. Então, também é relativo. Como é que é o espírito familiar de uma pessoa muito simples, do índio, por exemplo? Como que é o espírito familiar de uma família simples? Às vezes, a mãe de alguém que tem muitas dificuldades na vida, morais. Então é bem relativo essa ligação. O espírito quer ajudar, quer ser útil e não consegue. É comum no trabalho de desobsessão você ver um espírito que não está ali para fazer o mal. Ele gosta da pessoa, mas ele não tem poder de ajudá-la, ele não tem acesso, ele não consegue afastar os maus espíritos, ele não consegue penetrar na mente daquela pessoa que ele ama. Às vezes o marido, às vezes uma esposa, às vezes um filho, comum. E tem um monte de espírito perseguidor em cima daquela pessoa. Os espíritos simpáticos são aqueles que são atraídos por nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações está quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de desviá-lo do bem, mas age por seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade é proporcional ao acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem é sempre livre para escutar sua voz ou para repeli-lo. Entenderam? É o resumo aqui que a gente já fez. Está escrito aí. Aquele resumão que eu fiz no início, está aí tudo escrito. 515. Que deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à sua perda ou para guiá-los ao bom caminho? A gente escutou dos nossos pais isso. Diga-me com quem andas que eu vos direi quem és. Cuidado com fulano, né? Vai te levar para o buraco, cuidado. É isso aí que está perguntando. Aí, certas pessoas exercem efetivamente uma espécie de fascinação sobre outras que parece irresistível. Não é isso que acontece? Quando isto se dá para o mal, são maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugar. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então a gente tem mais companhias? Tem. Tem pessoas que nos levam para o caminho do mal? Tem. A gente que escolhe a amizade. Às vezes o pai fala, a mãe fala, a gente não quer ouvir, mas são pessoas que de fato nos levam ao mau caminho. (16) 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de uma forma mais direta? Entendeu a pergunta? Meu anjo da guarda vai reencarnar comigo para me ajudar do meu lado. Isso pode acontecer? Resposta: e isto acontece algumas vezes, porém frequentemente também encarregam desta missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Pode acontecer, mas às vezes, vai você lá que é ajudar o meu pupilo. Aí você tem uma pessoa bondosa perto de você te ajudando. E é um espírito elevado, veio para te ajudar. 517, faltam 3 minutos. Estão cansados? Aí a gente vai dar um intervalo de 15 minutos, 9h30, a gente inicia, hoje é a Gênese, ou é a Revista Espírita? A Gênese. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la?
Resposta: alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e estão unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho e das raças. Tem espírito que protege a família, ama a família, pertence àquela família. Pertence. A gente estudando aqui a obra Nas Voragens do Pecado. A família que foi destruída lá pelo capitão da fé, permaneceram juntas no mundo espiritual, unidos pelos laços de afeição, laços de amor. Permaneceram juntas. E tinha um que protegia todos e estava reencarnado. Por último, vamos para a última pergunta. Eu queria terminar, mas não vai dar. Os espíritos, sendo atraídos para os indivíduos pelas suas simpatias, e igualmente o são para as reuniões de indivíduos por motivos particulares. Por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, não estamos? Eles também são atraídos para essas reuniões? São, também. Que eles são simpáticos, também. Então eles são atraídos pelos indivíduos e também pela coletividade, pelas reuniões coletivas. Os espíritos vão preferentemente onde estão seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade, mais certos de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja sozinho, quer forme um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade e um povo. Portanto, há sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões deles dominantes. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Daí resulta que o aperfeiçoamento moral da coletividade, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem neles influenciar as más paixões. Então, quem é o espírito protetor da França? Joana d'Arc. A gente vê o amor de Leon Denis pela França. Esse a gente sabe que a pátria desses espíritos é todo o planeta, é o universo. Mas a gente vê o amor dele pela França. A gente vê Joana d'Arc sendo a padroeira da França. Quem é o espírito protetor do Brasil? Valendo no celular, o celular da Adilane. Hã? Quem falou aí? Quem? Não, mas qual o espírito que você falou? Dom Pedro II? Não, não é Dom Pedro II. Sabe que fugiu o nome da minha cabeça? Lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele se apresenta. Daqui a pouco vem na minha cabeça. Ele se apresenta. É o espírito protetor do Brasil. Os homens elegeram São Sebastião para ser o protetor do Rio de Janeiro. O espírito de Paulo de Tarso para ser o protetor de São Paulo, da cidade de São Paulo. E do Brasil? Ele chama de Elio, mas tem um outro nome. Quer ver? Depois a gente vai fazer a prece. Vamos ver se o Google é espírita, vamos ver. Quem é o espírito protetor do Brasil?
Ismael. Muito bom. Ismael. Ismael. É Ismael. Eu lembrei de Eliu, do nome Eliu, mas não lembrei de Ismael. É Ismael. Então você tem os espíritos protetores das coletividades, das cidades, dos bairros. Você tem os espíritos protetores das ruas, das esquinas. Por isso que a gente deve fazer a nossa prece antes de sair de casa. O André Luiz conta um caso interessante. Vai dar tempo, tá? Vai passar um pouquinho. A gente vai parar aqui. A gente parou na 519. Então, tem. Ele conta lá o caso, eu não me lembro a obra, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Que uma pessoa levou um coice do cavalo, do burro, e ficou no chão. Levou um coice e ficou mal. E foi chamado o protetor maior, o protetor da área toda lá. E ele chegou perto e disse assim: mas o que foi que aconteceu aqui? Perguntando para o protetor daquele setor ali. Porque você não conseguiu impedir? E o protetor disse o seguinte: olha, ele escoiciou, é a palavra que ele usa, ele bateu tanto no burro, no moá, bateu tanto que o animal perdeu a paciência e deu um coice nele. Eu não pude fazer nada. Então, olha só, tem os protetores, mas o camarada é burro igual o jumento, né? Não tinha muita diferença dos dois, acabou levando um coice. Então, você tem um protetor dessa avenida aqui em diversos setores. Aí de nós, se não tivesse protetor ali na entrada do César Maia, a gente estava perdido. Aí que tomavam conta mesmo. Então tem. Aí o que a gente deve fazer? Se ligar a eles, aos protetores dessa grande avenida. Você não vê na irradiação, às vezes a gente fala, pedimos pelos protetores daqui da avenida em frente, que é a Avenida Estrada dos Bandeirantes. Então ela vai até Vargem Grande, até a Taquara. Não tem um protetor só, são vários setores. Por quê? A gente precisa de proteção. Por isso, não tem protetor. Estão cumprindo. Isso aí está no capítulo intitulado Missão dos Espíritos. Uma vez, fazendo esse estudo lá no Leon Denis, o Baltazar disse para a gente: olha, só na casa espírita são mais de 500 ocupações que os espíritos têm, só numa casa espírita. Vocês não fazem ideia das ocupações que ele tem. Então imagine aí fora, na cidade, na rua. Né? Quando eu saltava de paraquedas, era a minha profissão também, o altivo disse que meu anjo da guarda estava de cabelo branco. A vingança dele é que um dia nós vamos ser anjos da guarda também, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelos estudos desta manhã. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, que esta paz que sentimos aqui possa também chegar aos vossos lares. Agradecemos ao nosso irmão altivo e a todos os guias aqui presentes, que nos protegeram e nos inspiraram nesta aula tão gostosa sobre o Livro dos Espíritos. Ao nosso patrono, Eurípides Barçanufo, a nossa gratidão. Que Deus te abençoe. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, no coração desses irmãos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo,
encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.